Boa tarde para todos. Nesta aula de hoje, a gente vai para uma pedreira, que é a parte de verbos. Se você fizer uma prova com 20 questões, provavelmente os candidatos errarão 12. Verbo é complicado. Por quê? Primeiro, as professoras, na época em que eu fui aluno, conjugavam os verbos com os alunos. Hoje ninguém mais faz isso, ninguém faz leitura em sala de aula. Então o aluno acaba errando, falando palavra errada, a professora tem pouca interação com os alunos. Depois que inventaram ABCDE, nenhum aluno mais conversa com o professor. Mas deixemos as críticas de lado e vamos atacar os verbos. A questão, ela requer conhecimento que sono, né? Sobre verbos chamados abundantes. O que é um verbo abundante? É aquele que tem duas formas iguais para um tempo só. Meu dedo teve um acidente doméstico. Por exemplo, pegar tem pegado e tem pego. Salvar tem salvado e salvo. Extinguir tem extinguido e extinto. E assim por diante. Repare que uma das formas acaba em DO. Salvado, pegado, segurado e assim por diante. Limpado. A outra forma não termina com DO. A forma que termina com DO é o chamado particípio regular, que é o normal, amado, vendido, partido, conversado e assim por diante. A outra forma que termina com TO, SO, GO é a chamada forma irregular. A gramática diz o seguinte, que a forma regular você tem que usar com os verbos ter ou haver. Então, ele tinha prendido o marginal, ele havia segurado o cabo com as mãos e assim por diante. Ter ou haver. A outra forma é usada com os verbos ser ou estar. Ele está preso, ele foi preso e assim por diante. Na letra A, tá? Se eu pudesse, eu teria salvo. Ora, o verbo auxiliar é o verbo ter. Usa a forma regular. Então, eu teria salvado a vítima. Essa é a forma correta. A letra A está errada. Como ele quer errada, foi logo na letra A. As demais estão corretas. O assassino está preso, quer dizer, ele tinha prendido marginal. A outra, ele foi extinto, está correto. A outra, ele havia segurado, está correta. E a última, ele havia limpado, também está correta. Então, o gabarito da questão 1, que é a 9A. Uma próxima questão. Não fales. Não fales é imperativo. O imperativo negativo conecta com outra fonte de energia. Questão 76, que é a questão número 2. 76. Não fales, imperativo negativo. Se é imperativo negativo, ele sai do presente do subjuntivo, sem alterar. Que eu fale, que tu fales. Então, não fales. Está correto. Que eu beba, que tu bebas. Então, não bebas. Está correto. Que eu fuja, que tu fujas. Está correto. Passando para a forma afirmativa. Ora, passando para a forma afirmativa, ele sai do presente do indicativo, cortando o S. Então, eu falo, tu falas. Então, ficaria fala.
Eu bebo, tu bebes. Cortando S, bebe. Fugir, eu fujo, tu foges. Então, foge. Então, o gabarito seria a letra A. Fala, bebe e foge. Gabarito A. Próxima questão. Mesmo que você lhe proponha, que eu proponha, que tu proponhas, que você proponha. Então, proponha. Mesmo que você lhe proponha um acordo, ele não aceitará, combinando os dois verbos, porque uma coisa é uma hipótese, a outra será o futuro, ele não aceitará. Então, o gabarito da questão 7 e 8, letra A. Bem, próxima questão. Mesmo que você deseje, que eu deseje, que tu desejes, que ele deseje, mesmo que você deseje isso, precisará que você esteja focado. Quem almeja, que almeja, então até agora é a letra A. Quem almeja sem que estime, certamente é ambicioso. Então, gabarito A. Aurito. Questão 114. Com o último lampejo do berrante, engarrafam no curral da estrada de ferro os rebanhos. A forma engarrafam, que eu engarrafo, tu engarrafas, ele engarrafa, nós engarrafamos, vós engarrafais, eles engarrafam. Está no presente do indicativo. Gabarito da 114, A. Essa estava fácil. Era a mera conjugação de tempos verbais. Conforme o médico nos prevenira, quer dizer, foi no passado isso, nos prevenira, seu organismo retém. Retém teria de ser com acento agudo, que está no singular, concordando com a palavra organismo. Então, os gabaritos possíveis são B e C e E. Ora, não pode ser prevenira com I, só pode ser prevenira com E. O verbo é prevenir, prever. Então, prevenira com E, retém com acento agudo. Aí o gabarito só pode ser a letra E. Bem, até agora, né? Agora, repare, o problema aqui inclui uma outra questão. A questão é a seguinte: o verbo precaver, ele é um verbo defectivo. Isso significa que ele não pode ser conjugado em todas as pessoas. Por exemplo, no presente do indicativo, ele se conjuga assim. Precavo não existe, precaves não existe. Só existem as formas precavemos e precaveis. Só essas. Embora ele seja aparentemente conjugado pelo verbo ver, ele não segue sempre o verbo ver. Então, no presente indicativo, só se conjuga precavemos, precaveis. Por quê? Porque ele só é conjugado quando a vogal tônica está fora do radical. Então, o radical vai até precaver, vai até o E. Então, precavemos está fora do radical, está na vogal temática.
E já quando eu digo eu me precavo, por exemplo, a vogal tônica estaria dentro do radical, que é o A. Não pode ser conjugado, só quando estiver fora. Então, precavido está fora, então o gabarito seria a letra E, né? É a letra E. Resolvemos a 118. Ora, eu queria... Nossa, tá calor, né? Eu vou abrir um pouco aqui, não porque a minha lapela vai produzir frio, mas é a sensação de sufoco, de abraço. Eu não sei como é que nós militares marchamos no 7 de setembro, no sol abrasante de 40 graus, abotoados até aqui em cima. Pum, 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 pum. Eu tive um aluno que desmaiou no 7 de setembro, na parada. Caiu. Insolação. Mas, enfim, o Rio de Janeiro é muito quente. Brasília é pior. O Rio de Janeiro, pelo menos, tem praia. Brasília não tem praia. Brasília tem coisas lindas. Brasília é um presente dos homens oferecido a Deus. E o Rio é um presente de Deus oferecido aos homens. A beleza natural é muito grande. Mas, independentemente disso, independente de eu estar numa cidade muito quente, e essa sala não tem ar-condicionado ainda, eu já pedi que instalasse, mas a produção ainda não providenciou o ar-condicionado, algumas coisas não foram providenciadas ainda, né? No Brasília eu tenho tudo isso. No Brasília eu tenho um estúdio com ar refrigerado, com tudo. Mas eu não estou em Brasília, eu estou no Rio. Eu vim a convite de amigo para dar esse curso online para vocês. Estamos aí resolvendo tudo, não estou me queixando, ao contrário. Tudo que é feito com amor, Deus abençoa. Ao longo dos meus 58 anos, aprovando candidatos, eu tenho uma recompensa além do salário. Quando eu vou a um quartel e encontro um aluno meu aprovado, quando eu vou numa repartição pública e encontro aluno aprovado, são milhares e milhares de alunos. Muitas vezes eu estou no meio da rua e o cara, professor! Aí eu sorrio e aceno com a mão. Isso é um salário adicional que ninguém paga. Maior do que o salário que você ganha. O salário que você ganha, compra um Rolex que o ladrão rouba. Compra um carro que é destruído numa batida. Compra uma casa que acaba aprimorada pela prefeitura. Mas o saber, não. A gratidão por ter sido aprovado, também não. Graças a Deus, eu posso ajudar porque eu fui ajudado. Eu nasci numa favela, podre, miserável, e meu pai sempre disse, se quiser sair da favela, tem que estudar. Por isso eu sempre fui o primeiro. O primeiro. Então, tive aula com grandes professores, Gladstone, Evanildo Bechara, todos da Academia Brasileira de Letras. Eu tive a elite de professores de língua portuguesa como meus professores. Silvelia, um marco na história da linguística brasileira, grandes professores, Rosalvo Vale, outro grande, muita gente, Silviano Santiago, muita gente boa. E essas pessoas formaram a minha base cultural. Portanto, pela ajuda que eu tive deles, eu passo essa ajuda para frente. Eu amo quando um aluno meu é aprovado. Farei tudo ao meu alcance para que você passe. Por isso que eu peguei todos os meus conhecimentos e passei para essa gramática. Tudo que eu falo está aqui. Aqui tem mais do que eu falo, claro, né? Ok? Eu estou lançando brevemente um manual de exercício com mais de 2.000 exercícios, todos comentados. Os exercícios que eu estou passando
são exercícios dos novos concursos públicos, das novas bancas. Esses exercícios que você ouve alguns professores corrigindo, já era, já foi, é tudo do passado de Bengala, é tudo de vovô. Agora é o futuro, é o novo. E não há na praça professores corrigindo questões das novas questões que irão cair. Eu já estou antecipando e formulando questões, porque eu tenho contato, por ter sido professor há 58 anos, com todas as bancas e vejo todas as tendências. Por isso que a gente tem que estar atualizado para o futuro. Mesmo sendo eu velho, eu olho para o futuro. Eu não olho para mim, que eu sou o passado. Eu olho para o que vem. Então, aguardem que em breve vocês estarão com esse manual. Não esqueçam de colocar o sininho, blim, 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 aqui no canal. Inscrevam-se para sugerir novos assuntos. Um abraço.